Olá, primeiro e terceiro ano, espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para mais uma aula conjunta de biologia. Na nossa última aula, a gente aprendeu sobre o tecido nervoso. A gente aprendeu sobre os neurônios, como eles são, como que se dá a transmissão do impulso nervoso, como que é a sinapse, né, a transmissão desse impulso de uma célula para outra. E hoje a gente vai aprender como que esse tecido se organiza dentro do corpo humano, no sistema nervoso. Então, para isso, se você é do primeiro ano, pega o seu livro 6 de Biologia 1, capítulo 20, aqui na página 2, o primeiro capítulo de Biologia 1, livro 6, que a gente vai adiantar esse capítulo ainda esse ano. E se você é do terceiro ano, pega o seu livro 3, Biologia 360, aqui capítulo 23.2, Sistema Nervoso, página 767. Gente, já adiantei para vocês sobre a divisão do sistema nervoso, né? Ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Mas se a gente precisar resumir qual é a sua função, o sistema nervoso ele não vai atuar sozinho. Junto com o sistema endócrino, que a gente vai ver mais para frente, ele vai ser o responsável pelo controle e integração de todos os sistemas do corpo humano. É ele quem processa, interpreta, elabora respostas para os estímulos que a gente recebe do ambiente. E as respostas são dos mais variados tipos. A gente já viu que sua unidade básica funcional é o neurônio e que a maioria dos corpos celulares dos neurônios estão concentradas no sistema nervoso central, mas que tem alguns corpos celulares, né? E junto com os axônios, que são prolongamentos de neurônio, que formam então o sistema nervoso periférico, formando então gânglios nervosos ou então os nervos. Pessoal, a gente já aprendeu que o tecido nervoso, né, ele vai se originar de uma dobra da ectoderme do embrião. Então, hoje a gente vai se concentrar mais em estudar quais são as partes desse sistema nervoso. Então, terceiro ano pode virar para a página 768. A gente tem aqui uma tabela com todas as partes do sistema nervoso central, do encéfalo, e daí então a gente tem as suas funções e características e também da medula espinhal, tá bom? E para o primeiro ano, aqui na página 4, a gente vai começar então e vai aí folheando, vendo quais são essas partes. Então, começando, o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo, e no encéfalo a gente está com o encéfalo dentro da caixa craniana, protegido pela caixa craniana, e aqui dentro a gente tem cérebro, cerebelo e também o tronco encefálico, tá bom? E daí do tronco encefálico parte a medula espinhal, e daí essa medula, ela é protegida pela coluna vertebral, tá? Então o sistema nervoso central protegido pelos ossos, tá? E além dessa proteção pelos ossos, ela tem a proteção por 3 camadas de tecido conjuntivo, 3 membranas, que são as meninges. A gente tem a dura mater, que é a externa, a aracnoide, que é a intermediária, e a pia mater, que é a camada interna. E além dessas 3 membranas de tecido conjuntivo, bem rígidas, protegendo aí, né, a dura mater, né, bem rígida, protegendo o nosso sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, a gente tem também um líquido que vai circular nesse espaço da subaracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, que é o líquido cérebro-espinhal, também conhecido por líquor, que vocês já devem ter ouvido falar, o líquido céfalo-raquidiano, líquor, ou então líquido cérebro-espinhal. Esse líquido está aí porque ele protege o sistema nervoso de choques mecânicos, tá bom? Então, aqui no livro do primeiro ano, a gente pode observar aqui, ó, aqui o cérebro, bem pertinho do cérebro a gente tem a pia mater, a aracnoide e a dura mater e o osso do crânio. Tem um espaço aqui, né, na aracnoide, então parece teias de aranha, né, por isso desse nome, e é nesse espaço que vai circular
o líquido, tá bom? Então vamos falar do encéfalo em si. O encéfalo, ele é dividido, né, principalmente em cérebro, cerebelo, tronco encefálico, tá? O cérebro, ele possui cerca de 86 bilhões de neurônios, né? São muitos neurônios. E a camada mais externa do cérebro a gente vai chamar de córtex cerebral, tá bom? É a camada que é cinza, córtex cerebral, e lá vai estar acumulado, então, os corpos celulares. A gente tem a divisão do cérebro em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Sim, a gente tem hemisférios que são mais ligados com uma atividade do que com outra. Então, por exemplo, o hemisfério que é o esquerdo é responsável pelo raciocínio lógico, linguagem verbal. Já o hemisfério direito é voltado para o processamento das emoções, da linguagem, tá? E o comando do corpo é ao contrário, tá? Então, o hemisfério direito vai controlar os movimentos do lado esquerdo e o hemisfério esquerdo controla os movimentos do lado direito, tá bom? Mas os dois hemisférios, eles se comunicam. E essa comunicação aí é feita por uma região que é chamada de corpo caloso, tá bom? O cérebro, esses hemisférios, né, do córtex cerebral, tem um monte de sulcos, que são essas voltinhas. E assim, o cérebro também pode ser dividido em regiões. Olha aqui, as regiões do cérebro que a gente tem. A gente chama essas regiões de lobo. Então, a gente tem o lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital e aqui embaixo o cerebelo, né? Então, o lobo vai recebendo o nome dos ossos, né, que a gente tem no crânio. E, gente, esses lobos, eles estão, sim, cada lobo, cada região cerebral, ela é responsável por uma função. Então, por exemplo, o lobo frontal, que fica aqui, né, na fronte, ele está relacionado à elaboração do nosso pensamento, da fala, olfato, movimentos corporais, né? A gente tem o lobo occipital, que fica aqui atrás, está relacionado à visão, tá? Então, cada lobo tem a sua função. Mas no cérebro, a gente tem que saber que a gente tem algo chamado plasticidade cerebral. Na plasticidade cerebral significa, por exemplo, uma pessoa que teve um dano numa região cerebral, bateu a cabeça, teve um dano, teve uma perda da visão. Pode ser que ela recupere ou não essa visão. Por quê? Porque neurônios que estão ali ao redor podem assumir essa função ou não, tudo bem? Então, por isso, pessoas, por exemplo, tiveram algum acidente vasco-cerebral, elas podem recuperar seus movimentos, né? Ah, mas era na região dos movimentos. Como que ela recuperou? Era na região da fala. Como que ela recuperou aquilo se aqueles neurônios morreram? Por conta dessa plasticidade cerebral, tá bom? O encéfalo ainda tem outras estruturas, que é o tálamo, o hipotálamo e a hipófise. O tálamo, ele vai transmitir os impulsos nervosos do córtex para o tronco encefálico e vice-versa. Já o hipotálamo, ele é o centro regulador da nossa temperatura, sede, fome, libido, saciedade, comportamentos humanos. E a hipófise, ela vai ser a glândula mestre do sistema endócrino, vai fazer a integração aí do sistema nervoso com o sistema endócrino, que a gente vai aprender mais pra frente. O cerebelo, então, ele está relacionado à coordenação motora, manutenção do equilíbrio e do tônus muscular. E o tronco encefálico é a porção final do nosso encéfalo e ele tem três partes, gente: mesencéfalo, ponte e bulbo raquidiano. O mesencéfalo, ele é bem importante para a nossa concentração, tudo bem? A ponte, então, ela liga o cerebelo ao cérebro, também é responsável pelo nosso ritmo respiratório. E o bulbo raquidiano, que é chamado de medula oblonga, ela vai conectar o encéfalo à medula espinhal e também controla várias ações involuntárias do nosso corpo. E quem é a medula espinhal? Ela é um tubo longo que está no interior das nossas vértebras. E a medula, ela também lembra, ela faz parte do sistema nervoso central, ela também está protegida pelas três meninges, mas ela tem uma diferença do nosso encéfalo. Nela, a diferença está na posição da substância branca e da substância cinzenta. Falei que no córtex cerebral, né, que é a parte exterior do cérebro, é onde fica a substância cinzenta.
Já na medula é o contrário, a substância cinzenta fica no interior da medula. Então, a gente pode observar isso aqui, ó, na página 6 do livro do primeiro ano. Olha, a substância cinzenta aqui dentro, mais escura, tem esse formato que eles falam que parece um H, tá bom? E a mesma coisa pode ser observado na página 769, aqui, ó, no interior da medula, substância cinzenta, formato de H. Essa é a grande diferença. E a medula, qual que é a sua função, gente? A medula, ela vai intermediar a comunicação entre os diversos sistemas do corpo humano e o encéfalo. Mas não é só essa sua função, não. A medula, ela também controla alguns movimentos involuntários, algumas atividades que ela age independente do sistema nervoso central. Mas, nesse caso, são atos reflexos. São respostas rápidas e involuntárias em caso de perigo. Então, um ato reflexo que é muito conhecido, gente, é quando bate em certa região do joelho e a sua perna levanta, né? Então, bate no osso da patela. Outro muito conhecido é quando você coloca a mão numa superfície quente, você rapidamente tira a mão da superfície quente, né? Ainda nem doeu, nem chegou no cérebro, porque você vai falar, nossa, tá quente, doeu. Não, você já tirou. Por que ainda você nem percebeu que tirou, que tá quente, você já tirou essa mão? Porque realmente essa informação não chegou no seu cérebro. Vejam como que isso acontece. Olha aqui no livro do terceiro ano, página 769. Olha, aqui a gente tem as terminações sensitivas da derme. A gente tem o neurônio sensitivo, que vai levar a informação que está quente, né? Muito, muito quente. Quando essa informação chegar aqui na medula, a gente tem o neurônio associativo. Gente, do neurônio associativo, se a gente esperar chegar até o cérebro, ele processar, interpretar e voltar, aqui está muito quente, é perigo. Então, a medula já responde para o neurônio motor, para o músculo, né, do braço contrair, tirar a mão dali. É lógico, gente, que essa mensagem está sendo sim, ó, enviada para o cérebro, né? Então vai chegar lá no encéfalo, o encéfalo vai processar essa informação. Você vai sentir a dor, mas você primeiro tirou a mão dali, tá bom? Então isso é muito importante. No caso aqui desse reflexo da patela, só participam dois neurônios, gente, o neurônio sensitivo e do neurônio sensitivo já volta então para o neurônio motor, tá bom? É um reflexo aí de retirada que a gente tem. E é lógico, se a gente tiver uma lesão na medula espinhal daquela região em diante, não passa mais a informação, tá bom? Agora vamos falar do sistema nervoso periférico, gente. O sistema nervoso periférico é ele que liga o sistema nervoso central às diversas outras partes do nosso corpo, por meio de uma rede complexa de nervos e dos gânglios, né, que a gente já falou. Então, os nervos são filamentos dos axônios, tá, formados por axônios, e ele está envolto, né, em tecido conjuntivo para manter esse nervo, né, unido e protegido, tá bom? Como eu já adiantei na última aula, nós temos nervos sensitivos formados por axônios, né, de neurônios sensoriais. A gente tem nervos motores formados por axônios de neurônios motores. E a gente tem nervos mistos formados por axônios tanto de neurônios sensitivos quanto de neurônios sensoriais, tá bom? A gente tem nervos que partem do próprio encéfalo, que são os nervos cranianos, como a gente tem nervos que partem da nossa medula, tá bom? Daí esses são os nervos espinhais, porque partem da medula espinhal. E quem são os gânglios, né, que eu falei para vocês? Os gânglios nada mais são do que dilatações nessa rede nervosa que a gente tem, agregado de corpo celular fora do sistema nervoso central, tá bom? Apenas isso, tá? E como que a gente pode dividir o sistema nervoso periférico? Ele vai se dividir em somático e autônomo. Somático que soma, né? Então, ele é responsável pelas ações voluntárias. E daí o sistema nervoso somático são aqueles nervos que vão conduzir, então, as informações para a nossa musculatura esquelética, né? Que é essa que a gente controla no nosso corpo. Já então, o sistema nervoso periférico autônomo são ações involuntárias, relacionadas então à nossa musculatura lisa, musculatura cardíaca e às glândulas.
E o sistema nervoso autônomo, a gente ainda divide em sistema nervoso periférico autônomo simpático e sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. O simpático, ele prepara o nosso organismo para situações de estresse, de luta, de fuga. Né? A gente fala estresse hoje porque a gente não tem mais tantas reações de luta e de fuga, tá? Mas são reações de luta e de fuga para que o seu corpo sobreviva, esteja pronto para essa sobrevivência. Já o parasimpático, para e simpático, são ações antagônicas, ao contrário. Então, são ações que vão ajudar na homeostase do seu organismo, para que tudo fique em equilíbrio dentro do seu organismo. Então, gente, o simpático, já que ele prepara o seu organismo para a luta, para a fuga, o principal neurotransmissor envolvido é a noradrenalina, tá bom? Que é para essas situações. Já no parasimpático, o principal neurotransmissor envolvido é a acetilcolina. Na página 771 do livro do terceiro ano, a gente pode observar aqui, de um lado, as ações do sistema nervoso periférico autônomo simpático e do outro, do parasimpático. Assim como a gente observa a mesma coisa na página 9 aqui, ó, do sistema nervoso parasimpático e do simpático. Então, vamos lá. Simpático está preparando seu corpo para estresse e fuga, luta. Então, as suas pupilas dilatam para que você possa enxergar melhor, né? Então, vamos pensar, luta, estresse, precisam, né, fugir daquilo. Pupila dilata. Inibe salivação, não é hora de relaxar, não. Inibe a salivação. Relaxa as vias aéreas, por quê? Porque você precisa respirar, você vai precisar de mais oxigênio para a sua fuga, você vai precisar respirar mais, né, por causa do seu estresse. Vai aumentar a sua frequência cardíaca, as suas células vão precisar de mais oxigênio, situação de estresse, fuga, lembra disso. Inibe a atividade estomacal, gente, agora não é hora do seu estômago trabalhar, né? Estimula a síntese de glicose no fígado, você vai precisar da glicose para fazer ATP, né? Inibe a atividade intestinal, não é hora de nada, né, de sistema gástrico nessa hora, né, gente? Vai secretar adrenalina pelas glândulas adrenais, entre outros, tá bom? Já o parasimpático, ao contrário, gente, situação de relaxamento, não é uma situação de estresse, não é uma situação de fuga. Então, as suas pupilas vão se contrair, a gente chama isso de constrição da pupila, vai aumentar a salivação, vai ficar tranquilo, vai contrair as vias aéreas, você não está precisando de tanto ar assim chegando aos seus pulmões, vai reduzir a sua frequência cardíaca, vai dar, né, para o seu estômago trabalhar, o seu intestino trabalhar, você ficar relaxado para ir no banheiro, né, tudo bem. Vai inibir a síntese de glicose no fígado, guarda essa glicose para depois, né. Então, é assim que vai atuar o sistema nervoso periférico no nosso corpo. A gente encerra a nossa aula por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.